Olá, que alegria ter você aqui. Eu sou a Nick Rock e bem-vindos ao Rock Smile. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de uma banda que foi ignorada pelas rádios, muitas vezes incompreendida pela crítica, mas que contra tudo e todos construiu um verdadeiro império global. Para contar essa história definitiva do Iron Maiden, a gente se baseou em décadas de documentários, artigos e entrevistas. A nossa jornada vai ter 4 atos, tá? A gente vai ver a ascensão, a provação e, finalmente, a consolidação desse império da donzela de ferro. Então, vamos nessa. E tudo, absolutamente tudo, começa com a visão de um único homem. Lá em 1975, o baixista Steve Harris, já de saco cheio das imitações de outras bandas, decidiu que ia criar um som que fosse a cara dele. O Harris, ele queria um som, sabe, mais complexo, mais progressivo, com aquela famosa harmonia de guitarras gêmeas inspirada em bandas como o Wishbone Ash. O ponto crucial aqui, desde o primeiro dia, é que ele não estava só juntando uns amigos para tocar. Ele estava executando uma visão musical muito, muito clara. Só que, claro, o caminho não foi nem um pouco fácil. Os primeiros anos foram, assim, uma verdadeira porta giratória de integrantes. Foi uma fase bem caótica que, com certeza, testou ao máximo a determinação do Harris. E aí entra o vocalista Paul Di'Anno, a primeira voz da banda. O estilo dele era pura atitude, sabe? Bem cru, com uma pegada punk rock que deu à banda uma energia super agressiva. Foi perfeito para os primeiros álbuns, mas para alcançar a visão épica que o Harris tinha, ainda faltava algo. E a peça que faltava, como a gente vai ver, tinha um estilo, nossa, completamente diferente. O estilo de vida autodestrutivo do Paul Di'Anno acabou levando à demissão dele, e isso abriu as portas para uma das viradas de chave mais importantes de toda a história do metal. Em 1981, a banda recrutou Bruce Dickinson. A voz dele, quase operástica, e aquela presença de palco super teatral era exatamente a peça que faltava para realizar a visão grandiosa do Steve Harris. E o impacto foi imediato, uma loucura. O primeiro álbum com Bruce, The Number of the Beast, foi um sucesso absurdo e chegou ao primeiro lugar no Reino Unido. E isso, apesar de toda a polêmica com grupos religiosos acusando eles de satanismo, o que, ironicamente, só fez a fama da banda crescer ainda mais. Com a formação clássica fechadinha, depois da entrada do baterista Nico McBrain, os anos 80 se tornaram a era de ouro da banda. Eles não só lançavam álbuns, eles estavam definindo o que era o heavy metal da década, com uma sequência implacável de clássicos e turnês gigantescas como a World Slavery Tour. A banda estava, literalmente, no topo do mundo. Só que o final da década trouxe tensões, divergências criativas e o desejo de buscar novos rumos. O desgaste das turnês gigantescas e as diferenças criativas começaram a pesar, sabe? E isso acabou levando a mudanças que abalaram as estruturas da banda. Primeiro, o guitarrista Adrian Smith pulou fora. E aí, em 1993, veio o golpe que ninguém esperava: a saída do Bruce Dickinson. Para os fãs, aquilo pareceu o fim de uma era, e o futuro da Donzela de Ferro ficou totalmente no ar. Com o novo vocalista, o Blaze Bayley, o Iron Maiden foi explorar um som bem mais sombrio, mais introspectivo. Foi sem dúvida um período de provação, com uma recepção bem dividida entre os fãs e a crítica, o que testou a lealdade de todo mundo que acompanhava a banda. Mas a história do Iron Maiden estava muito, mas muito longe de acabar. O que aconteceu em seguida foi simplesmente um dos maiores retornos da história do rock. No finalzinho de 1999, o impossível aconteceu. Para a alegria geral dos fãs, Bruce Dickinson e Adrian Smith estavam de volta. Mas, calma que tinha uma surpresa. O Janick Gers, que tinha entrado no lugar do Adrian, continuou. E assim, o Iron Maiden se tornou uma potência inédita com 3 guitarristas. E essa nova formação, com 6 caras, não era só para fazer cena, não. De jeito nenhum. Isso criou uma verdadeira muralha sonora, uma profundidade musical que a banda nunca tinha tido. O resultado foi imediato e super poderoso, e o mundo inteiro ouviu isso no álbum de retorno triunfal, o Brave New World, lá em 2000. E se tem algo que ilustra bem essa nova fase, é a escala das turnês deles. Eles não só recuperaram o sucesso que tinham, eles expandiram, se tornaram uma força global que não dependia de mais ninguém. E quer um símbolo maior desse império todo? Pensa nisso, o avião deles, o Edge Force One. Ele não só levava a banda e a equipe, mas também 12 toneladas de equipamento pelo mundo. E o piloto? Era o próprio Bruce. Fala sério, isso é uma coisa inédita na história do rock. Desde esse retorno, a banda não parou mais. Eles continuam lançando álbuns super aclamados pela crítica e lotando estádios no mundo todo.
Como a gente vê aqui no gráfico, depois de uma década de provações, a relevância deles no século XXI conseguiu superar até o auge que eles tiveram nos anos 80. Então fica a pergunta, né? Como eles fizeram isso? Como uma banda que quase não tocava na rádio construiu um império que dura quase 50 anos? A resposta está na integridade musical total deles, na recusa em seguir modinhas e, acima de tudo, na lealdade inabalável dos seus fãs. O Iron Maiden não seguiu um caminho para o sucesso, ele criou o próprio caminho. Eu sou a Nicky Rock e este foi o Rock Smile. Muito obrigada pela sua companhia.